Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Então, meu nome é Felipe Varussa de Oliveira Lima. Estou participando do processo seletivo do edital de abertura EAD número 10, de 9 de novembro de 2020, professor formador e tutor à distância. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês uma atividade avaliativa, foi parte obrigatória então desse processo seletivo. Na semana 1, a elaboração de item. Então, eu vou para o item, onde foi elaborado o item, e vou apresentá-lo. Então, a matriz de referência utilizada adequada à atuação do professor, sujeito do século XXI, como agente mediador do conhecimento em ambientes virtuais. O texto base apresentado, então aí eu vou ler. O saber docente é um saber plural, que se renova e se amplia em múltiplas dimensões, mais ou menos coerentes, de saberes advindos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Esses saberes podem ser de formação profissional, relacionados às ciências da educação, disciplinares, fundados na tradição cultural de grupos que produzem os saberes de cada área, curriculares, correspondente aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, e experienciais, aqueles que os professores desenvolvem baseados em seus trabalhos cotidianos e no conhecimento do seu meio. Tardif 2002, Apo de Correia 2016, página 60. O professor deve proceder socialmente como sujeito ativo, autor de sua própria prática, por ser o responsável pela abordagem e organização do processo de ensino a partir de sua vivência, de sua história de vida, de sua afetividade e de seus valores, pois é fato que o pensamento, as competências e os saberes dos professores não são vistos como realidades estritamente subjetivas, porque são socialmente construídos e partilhados, e será essa partilha a construção do conhecimento que provocará a reflexividade do professor autor na sua prática pedagógica. Tardif 2002, Apo de Correia 2016. O professor de ensino à distância, de certo modo, reitera esses saberes, potencializando-os no universo online. Freire 96, Apo de Correia 2016, página 60, propõe que o professor seja pesquisador e, em sua prática, busque autonomia nos procedimentos e estratégias, levando em consideração seu contexto de trabalho. Correia 2016, página 60. Agora vamos ao enunciado. Considerando-se os autores citados acima, no contexto da educação à distância, mais conhecida pela sigla EAD, e considerando os saberes docentes, qual a postura esperada pela ou pelo docente neste contexto? Então vamos às alternativas. Na alternativa A, saberes curriculares apenas e autonomia. Na alternativa B, pluralidade de saberes e dependência do material didático, conteúdo. Na alternativa C, saberes experienciais apenas e dependência do material didático, conteúdo. Na alternativa D, saberes disciplinares da área específica e autonomia. Alternativa E, pluralidade de saberes e autonomia. Então vamos ao gabarito. No gabarito, a alternativa correta é a alternativa E, pluralidade de saberes e autonomia, pois ambas posturas estão corretas, respectivamente. Espera-se que o professor ou a professora, docente ou a docente, compreenda as múltiplas dimensões de seus saberes e compreenda a necessidade de ser pesquisador ou pesquisadora. Em sua prática, busque autonomia nos procedimentos e estratégias. Agora, vamos aos distratores, as alternativas que não são corretas. E por que não são corretas? Na alternativa A, está incorreta a postura em relação apenas aos saberes curriculares,
pois outros saberes docentes são importantes, formação profissional, saberes disciplinares e experienciais. Embora a postura de autonomia está correta, ou esteja correta, compreendendo-a como a necessidade de ser pesquisador ou pesquisadora e, em sua prática, busque autonomia nos procedimentos e estratégias. Na alternativa B, a postura esperada de pluralidade de saberes docentes está correta, pois espera-se que o docente compreenda as múltiplas dimensões de seus saberes, mas incorreta quanto à postura de dependência do material didático, pois se espera do docente ser pesquisador e buscar em sua prática autonomia nos procedimentos e estratégias. Na alternativa C, ambas posturas incorretas. Incorreta quanto aos saberes docentes e experienciais apenas, pois outros saberes docentes são importantes. Formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares. Incorreta quanto à dependência do material didático, conteúdo, pois espera-se do ou da docente ser pesquisador, pesquisadora, e buscar em sua prática autonomia nos procedimentos e estratégias. Na alternativa D, está incorreta a postura relacionada apenas aos saberes disciplinares da área específica, pois outros saberes docentes são importantes, formação profissional, saberes curriculares, saberes experienciais. Mais correta a postura quanto à autonomia, pois se espera do docente ser pesquisador e buscar em sua prática autonomia nos procedimentos e estratégias. Quanto à classificação do item, nível de dificuldade médio. Quanto à classificação, o tipo de questão e estilo ENAD, o item é objetivo, de múltipla escolha, aqui é a referência. Então, vamos à revisão do item na atividade avaliativa, questão 1, né? E esse vídeo sendo a questão 2, agora já estamos na atividade avaliativa da semana 2, a revisão do item. Então, aqui na ficha de revisão do item, adaptada do Guia de Elaboração e Revisão de Itens, volume 1, INEP, então vamos ao primeiro tópico, aspectos formais, no item 1.1. Justifique as competências e habilidades que você utilizou na elaboração do seu item. Então, como justificativa para esse item, o século XXI traz inúmeras necessidades formativas e educacionais para a formação de professores e professoras, mas há uma interdependência e importância no reconhecimento dos saberes docentes e de seu papel como agente mediador do conhecimento em ambientes virtuais, principalmente em virtude da mediação pedagógica, da linguagem dialógica e da atuação dos participantes do processo educativo e sua influência na qualidade dos cursos, na modalidade de ensino à distância. Nesse sentido, justifica-se a questão elaborada, pois desafio docente ao papel reflexivo crítico na situação problema de ensinar a partir de seus saberes docentes no contexto da educação à distância, que para a maioria dos professores e professores e tutores e tutoras é um espaço novo, o cyberespaço, incluindo informações, as relações e as formas possíveis de mediação neste espaço. O item 1.2 justifique por que o item elaborado por você é de nível fácil, médio ou difícil. Acredito que o item questão elaborado é de nível médio, pois o texto tem alguns conceitos que precisam ser apropriados anteriormente. O que dificulta a resolução da questão são as alternativas que tem o texto muito parecido, mas que permite o leitor formado em uma licenciatura, como a do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, modalidade à distância da EAD UFGD, responder à questão de forma assertiva. No tópico 2, composição, texto base, enunciado e alternativas, vamos aí ao item 2.1. Justifique quais elementos o levaram a desenvolver o texto base do item elaborado por você. Justificativa. Os elementos são 1. A matriz de referência da atividade avaliativa, semana 1. 2. O PPC do curso Licenciatura em Ciências Biológicas, modalidade à distância, da EAD UFGD, então aí o documento EAD UFGD 2018, né? O qual prevê os componentes Educação à Distância, no primeiro semestre, e Prática de Ensino 2, Teorias de Aprendizagem e Saberes Docentes, no segundo semestre. Esses dois elementos remetem a pensar no texto base, sobretudo pela compreensão da importância dos conceitos envolvidos na questão formulada,
para a formação de professores, especialmente no contexto da modalidade EAD. No item 2.2, o enunciado do item elaborado por você foi claro? Justifique. Sim, pois o enunciado pede que sejam consideradas duas situações que remetem aos saberes e à postura docente esperada para esse contexto da EAD. O item 2.3. Justifique a ou as principais facilidades e dificuldades que você encontrou para elaborar os itens, considerando o gabarito e os distratores. A facilidade ou facilidades, o texto base permitiu utilizar termos e raciocínio aproximados na elaboração do gabarito e dos distratores. Quanto à dificuldade, foi não criar situações capazes de induzir quem estivesse respondendo ao erro ou mesmo ao acerto, e nesse sentido, construir os distratores de modo que pudessem simular a resposta. E a capacidade de reconhecer as questões erradas, ao comparar as linhas de raciocínio possíveis a partir do texto base e do enunciado. Aqui, então, a referência é a DUFGD, o Projeto Político Pedagógico, e gostaria de agradecer a todos pela atenção de ter assistido esse vídeo. Tenham uma boa semana e, se puderem, dê um like nesse vídeo.